Olá, eu sou Cristiane Cárcano, médica dermatologista e especialista em doenças de pele. No vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta muito comum. Quando devo me preocupar com uma pinta? As pintas, elas são muito comuns. Tem pacientes que têm aí em torno de 20 a 40 pintas, que é uma média que a gente vê na maioria das pessoas. Porém, muitos pacientes vão apresentar mais de 100, mais de 200 pintas. E sempre fica essa dúvida, né? Os pacientes sempre perguntam, doutora, quando eu tenho que me preocupar com uma pinta? Quais são as características de uma pinta que podem me levar a ir buscar para um atendimento médico? A preocupação de uma pinta sempre é dela estar disfarçada de um câncer de pele. Ou seja, um câncer de pele apareceu ali e ele se parece ali com uma pinta. Então a nossa preocupação sempre é com relação ao melanoma. Por quê? Porque o melanoma, na maioria das vezes, ele já nasce melanoma. E ele nasce pequenininho e vai crescendo. E no início a aparência dele é muito semelhante a uma pinta. Então os pacientes precisam saber identificar sinais, sintomas, alterações em suas pintas, os seus sinais, para que busquem uma avaliação. Então a gente já sabe que a maioria dos casos de melanoma, ele surge desde o início um melanoma. E existem um menor percentual de casos que é uma pinta que se mudou, ela se modificou, ela se alterou ao longo do tempo, ela sofreu algumas alterações e ela passou ali a desenvolver um câncer, em cima, ao lado daquela lesão que era anteriormente benigna. Então nós temos duas situações aí. Quais são então as características, os sinais que a gente deve ficar atento numa pinta? Essas características, elas foram muito bem documentadas numa regra que a gente chama de regra do ABCDE. É um acrônimo fácil da gente lembrar, mas muito importante. Por quê? Porque a maioria das lesões que são melanoma ou que são pintas alteradas, elas vão ter alguma alteração, alguma modificação e vão preencher aí algum critério dentro dessa regra do ABCDE. A primeira letra, a letra A, ela é a de assimetria, ou seja, quando a gente observa um sinal, uma pinta, nós vamos perceber que ele é assimétrico. Uma parte, se a gente partir a lesão ao meio, por exemplo, ou partir essa lesão em 4 partes, nós vamos perceber que essas partes são diferentes. Então já chama atenção ali essa lesão mais assimétrica. Outra alteração que podemos observar é a letra B, que é de borda. É a borda, é o contorno da lesão. Normalmente, uma lesão maligna, ela tende a ter um contorno mais irregular. E uma lesão benigna tende a ter um contorno, uma borda mais regular. A letra C, ela vem de cores. O que isso quer dizer? Lesões benignas, normalmente, elas têm uma ou duas cores, enquanto que lesões com características malignas, elas vão apresentar mais cores, 3, 4, 5 cores. Então, são variações do tom de marrom, preto, junto com áreas avermelhadas ou arroxeadas ou azuis, ou até mesmo áreas brancas. Então, é comum essas lesões malignas apresentarem múltiplas cores, mais de 3 cores. O D vem de diâmetro, ou seja, as lesões benignas, comumente elas são menores que meio centímetro. E se a gente tem uma lesão maior que meio centímetro, uma lesão às vezes que se destaca das demais, ela é maior do que as demais, a gente precisa ficar mais atento com essa lesão. E a letra E vem de evolução. O que é a evolução? É a modificação da lesão. Essa lesão modifica de alguma forma, ela cresce, ela vem crescendo, ela está mudando de cor, ela está mudando de textura, ou apareceu uma elevação, uma bolinha sobre a lesão, ou ela está com algum sintoma como uma coceira persistente, ou um sangramento, mesmo que seja um sangramento não proporcionado por um trauma, um sangramento espontâneo. Então, a letra E vem de uma evolução, uma modificação. A grande maioria dos melanomas, eles têm alguma alteração dentro da regra do ABCDE.
tá? Mesmo aquelas lesões mais iniciais, as lesões menores, elas vão apresentar alguma alteração. Então, basta que você fique atento aos seus sinais. Pacientes que possuem múltiplas pintas, muitas lesões, muitas vezes é muito difícil saber se alguma está se modificando, se alguma lesão ali está mudando, ou se apareceu uma lesão nova. Por isso, é fundamental, às vezes, que você passe numa avaliação dermatológica regular ou que faça um acompanhamento mais próximo com exames de mapeamento corporal e dermatoscopia digital, que é um exame destinado principalmente para pacientes com múltiplas pintas, muitas pintas, mais de 50, 100 pintas, ou que têm muitas pintas que são clinicamente pintas atípicas, que são pintas maiores, mais irregulares. Quer dizer que todas aquelas pintas ali sejam câncer? Obviamente que não, mas são pintas que precisam ser monitoradas, ser acompanhadas, por isso que o exame de mapeamento corporal é um exame tão importante. Então, toda vez que você tem uma alteração, uma pinta que está mudando, procure uma avaliação dermatológica. O médico, o dermatologista, ele vai fazer uma análise clínica e ele vai também fazer uma análise dermatoscópica, que é uma avaliação mais detalhada da sua pinta, utilizando um aparelho que se chama dermatoscópio, onde ele vai observar colorações e estruturas, muitas vezes que ou vai necessitar de um acompanhamento essa pinta, ele vai considerar essa pinta que é uma pinta para acompanhamento, ou ele até mesmo nesse momento, se observar alguma alteração ali muito importante, pode solicitar uma biópsia de pele para um exame mais detalhado dessa pinta, para ter um diagnóstico mais preciso. Então, a dica que eu dou para todos os pacientes que tenham múltiplas pintas é sempre ficar atento aos seus sinais, fazerem um autoexame com certa regularidade, observarem suas pintas, observarem todas as áreas do corpo e, claro, se notar qualquer modificação de uma pinta ou aparecimento de uma pinta nova com crescimento progressivo, procurar imediatamente uma avaliação médica mais detalhada. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tem múltiplas pintas ou conhece alguém que tenha, compartilhe com essa pessoa, pode ser interessante. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar os sininhos para receber as nossas próximas notificações. Até o nosso próximo vídeo.